Olá, todas, todos e todes, sejam bem-vindos. Eu sou Kelly Poli e faço parte do time de produção do Encontro Contemporâneo de Dança de Salão. Apareço para vocês do busto para cima e estou à frente de uma parede roxa e lisa. Sou uma mulher jovem, de pele branca, tenho cabelos encaracolados, levemente encaracolados, escuros, até a altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa rosa com detalhes de ilustrações de pessoas dançando e também uso brincos prateados e grossos. No canto inferior da nossa tela temos Denise, nossa intérprete de Libras, que nos acompanhará ao longo dessa transmissão. Ela é uma mulher jovem, negra e tem cabelos trançados, longos até a altura da cintura. Ela também usa um batom vinho. Essa etapa do encontro, intitulada Ações Formativas, apresentará pesquisas acadêmicas, relatos de experiência artística e pedagógica de artistas e pesquisadores das danças de salão de várias localidades do Brasil. E tem como meta aproximar histórias de luta, resistência e conquistas desses profissionais em seus territórios. Este projeto é idealizado e produzido pela Dois Mundos Companhia de Dança e contemplado pelo PROAC Lab 2020. Para dar início à mesa de hoje, convido vocês a assistirem à apresentação de Cássia Messeder e Luísa Machado, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que apresentarão para nós o seu relato de experiência artística da performance Um Corpo que é Só Meu. Oi gente, eu sou a Cássia Messeder, estou aqui com a Luísa Machado. Nós estamos participando de mais uma edição do Encontro Contemporâneo e a gente vai falar sobre a performance Um Corpo que é Só Meu. Nós estamos centralizadas aqui no vídeo e temos um fundo branco atrás da gente. Eu sou uma pessoa branca, com cabelos ruivos, tenho uma mecha rosa e outra mecha roxa no cabelo. Estou com uma blusa preta, estou usando um brinco grande, uma calça amarela e uma sandália. Oi gente, meu nome é Luísa Machado, também sou professora de dança de salão e pesquisadora das novas abordagens da dança de salão. Eu sou uma mulher negra, gorda, tenho cabelo cacheado preto com umas mechas vermelhas. Estou usando um óculos com uma cordinha colorida. Estou usando uma blusa amarela. E tô usando um brinco pequenininho, vermelho e preto. Então a gente veio falar da nossa performance, né? A gente veio dar um relato de experiência. E aí, pra dar um breve contexto, assim, a gente tá na dança de salão no total, assim, as duas há mais de 10 anos. E a gente se conheceu numa escola de forró, onde as duas davam aula. E aí dentro disso, né, a gente traz perspectivas muito diferentes da dança, até pelos nossos lugares de fala serem diferentes, mas a gente tinha incômodos dentro da dança de salão que eram parecidos. E com o tempo a gente foi percebendo eles e com a ajuda do primeiro congresso, né, que a gente participou em Belo Horizonte em 2018, a gente conseguiu dar nome, né, a quais eram esses incômodos, quais eram as coisas que nos incomodavam dentro da dança. Então a gente tinha essas perspectivas parecidas, que era de ver que a dança de salão era um espaço preconceituoso, né, homofóbico, machista, gordofóbico, e que a gente tinha esse desejo de tornar o espaço de dança um pouco mais acolhedor para as pessoas. E aí a gente, dentro desse encontro, né, a gente já trabalhava na mesma escola, mas dentro do encontro a gente ficou mais próxima, conhecendo, né, uma rede, né, de apoio, assim. E aí a gente decidiu começar a parceria em 2019, para a gente unir realmente essas forças, esses estudos que a gente já estava fazendo separado, e a gente decidiu
começar a fazer juntas. Exatamente. E aí nós surgimos assim. Então, dentro do encontro, como a Lu comentou um pouco, né, a gente achou essa rede de apoio e além da gente conseguir nomear mais esses incômodos, a gente também conseguiu nomear mais coisas que a gente fazia na dança, né? Então, por exemplo, a gente conheceu esse nome da condução compartilhada, que era algo que a gente já começava a fazer um pouco, essa troca de condução, mas a gente não conhecia ainda como um método, né? A gente ia se aventurando, trocando as conduções e tudo mais. Então, no encontro aqui de Belo Horizonte, eu até fiz uma oficina de condução compartilhada com a Carol, antes do congresso, que foi de uma semana, e aí eu e a Lu nos encontramos no congresso e também tivemos mais aula com a Carol. E foi uma proposta que a gente gostou muito, né? Sim. E aí a gente começou a trazer essa proposta da condução compartilhada mais para nossa parceria, para as aulas que a gente começou a dar, né? E eu acho que a primeira experiência que a gente teve foi logo o primeiro workshop que a gente deu, quando a gente começou a parceria, que a gente já trouxe esses estudos com nomes, né? Tipo assim, com uma base maior. Antes a gente só pensava como a gente queria que essa dança fosse. Aí depois do congresso a gente começou a ter uma base maior do que a gente poderia fazer, né? E aí a gente começou a deixar esses espaços, né? Tentar deixar esses espaços ainda mais confortáveis para os nossos alunos dentro da escola onde a gente estava. Isso. E era com muita vontade, assim mesmo, né? Tudo que a gente absorveu no congresso, a gente queria estar repassando e queríamos mudar o mundo, na verdade, na época. Mas a gente viu que não ia ser tão fácil, assim. Inclusive, a gente encontrou resistência, né? Das outras pessoas. Mas aí a gente foi... É isso, como a gente conheceu uma rede de apoio, a gente começou a não se sentir sozinha, né? Em 2019 mesmo, a Dois Rumos abriu um processo, né? Seletivo, assim, pra gente mandar uma ideia de aula, né? Que a gente quisesse dar dentro do encontro. E também da apresentação. Da performance. Da performance. E aí a gente quis começar a estudar um jeito da gente passar na performance o que a gente estava estudando nas nossas aulas, nos nossos treinos, né? Então a gente começou a pensar o que a gente queria passar dentro da performance. E que foi um desafio, né? Porque até então a gente não tinha feito um trabalho juntas, assim, de coreografia, com essa ideia que a gente queria passar uma mensagem, do que a gente queria passar. Então, a gente topou, né? E a nossa proposta, assim, o nosso foco, objetivo mesmo, era mostrar uma dança sem padrões, sem regras. E principalmente mostrar a potência, né, de duas mulheres, enquanto a nossa parceria, que é uma parceria, além de ser entre mulheres, é uma parceria interracial. Então, a gente queria mostrar esse trabalho mesmo, né? Sim. E trazer dentro dessa dança aquilo que a gente queria que fosse diferente. O que a gente queria criticar, né? Trazer essa crítica também para essa performance. E essa vontade de falar através da coreografia era muito forte, assim. Sim. Então a gente já veio, antes mesmo da gente escolher a música, a gente já sabia umas coisas que a gente queria que tivesse na apresentação, né? A gente não queria que fosse só uma dança. A gente queria passar alguma mensagem, enfim. E aí, como a Luísa falou, um dos primeiros pontos pra gente pensar na performance foi a escolha da música, né? Então a gente foi pensando em várias músicas, a gente fez uma playlist de músicas que a gente achava que tinha uma mensagem legal, até chegar, né, na música que a gente escolheu pra performance, que é a Todas Putas, né, da Ekena, que é uma música que tem uma letra muito forte, né? Eu lembro que eu não conhecia ela apareceu pra mim no YouTube, e eu falei, que música foda, né? Porque assim, ela retrata o que é a mulher na sociedade e que é um espelho do que a gente vê que é a mulher dentro da dança também. E aí a gente escolheu ela assim bem de forma leve, né? Na hora que a gente viu, falou, nossa, essa letra é muito boa. Vai ser muito bom porque a gente quer falar. Sim. E a música trouxe a possibilidade da gente pensar, por exemplo, os estilos que a gente queria que tivesse dentro da performance, né? Então a música a gente conseguiu trazer o forró e o zouk, que foi os estilos que a gente escolheu, né, para poder fazer. E também a gente, dentro disso, a gente foi pensar quais abordagens a gente queria que tivesse. Então a gente trouxe a condução compartilhada, que, né, é estruturada pela Carolina Polese, e a condução mútua, né, que é da Débora Pazeto e do Samuel.
Sim. E aí tinha uma coisa que a gente queria muito, que a Cássia falou desde a nossa primeira reunião da performance, que era: a gente precisa ter interação com o público. Foi, menina. Exatamente. Além disso, né, não queríamos que fosse só dança, queríamos que tivesse uma mensagem. E eu gosto muito de coisas interativas, assim, então eu acho que... A gente já tinha visto muitas coisas no encontro, assim, que a galera tinha essa tendência de fazer interações com o público. E eu falei, vamos topar mais esse desafio, né? De, igual a gente falou, não tínhamos feito apresentação nenhuma ainda. Só improviso, né? Não, só improviso. E como que seria essa questão, assim, de interagir com o público? O que a gente ia criar também? Porque a gente não tinha coisas prontas, né? Não. A gente tinha essa ideia de vamos interagir, mas as propostas de interação foram surgindo também com o tempo, né? Que a gente foi estudando a música e pensando quais seriam as possibilidades que a gente podia fazer. E aí, dentro disso, a gente pensou no que nossa parceria é para poder trazer até dentro do figurino, assim. Que a gente pensou nesse complemento, né, do preto e do branco, pensando bem no yin e yang, né? E aí a gente pensou nessa roupa e como que isso ia funcionar dentro da nossa performance, né? Assim, tipo assim, tudo foi muito calculado, pensado. Agora a gente vai mostrar um vídeo de bastidores, 2 vídeos. Isso.
louca, que a minha paciência anda pouca pra você. Para de me encher. Quem cê tá pensando que é? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não andava lindo, esfolado do meu joelho esquerdo. Então, falando um pouquinho mais, né, dessa interação com o público, uma das primeiras coisas que a gente achou que seria importante foi a participação de mulheres, né? A gente queria trazer mulheres para dançarem junto com a gente. Então, a ideia era ir chamando, inicialmente, algumas professoras, né, que estavam no encontro da dança de salão, e a gente ia chamando elas para poderem segurar um cartaz, né? Cada mulher ia estar segurando um cartaz de acordo com os dizeres que tinha na música. A música tem... A gente não lembra quantos, mas a gente quis colocar cada uma segurando um cartaz, falando uma palavra que a sociedade dá para as mulheres, né? Então, a gente fez os cartazes lá na época do encontro mesmo, lá no hostel a gente de manhã. Com a ajuda da Camila Nantes. Camila, beijos. Obrigada. Que a gente tinha essa ideia, né, da gente trazer que não era só sobre nós, né, só sobre Luiz e Cássia, era sobre todas as mulheres. E aí a gente queria esse momento, né, da entrega dos cartazes, e aí esses cartazes era a ideia da gente, a gente rasgou, né, mesmo os papéis, porque era a ideia da gente sair fora desses estereótipos que a sociedade colocava para as mulheres, assim, coloca, né, para as mulheres. Então, a gente pensou nesse rasgar de papéis em união, assim, para começar uma interação, uma conexão entre as mulheres. E aí veio a ideia das fitas. Isso. A ideia das fitas era justamente para destruirmos, né, de certa forma, tudo que a sociedade fala, vamos nos desprender dessas coisas e vamos nos unir, né? Rasgamos os papéis e as fitas vão simbolizar essa união das mulheres, que a gente pode estar juntas, né? Podemos estar juntas, e a ideia das fitas era cada uma segurar uma ponta da fita e criar, né? Que foi o que a gente achou muito legal, assim, não tinha padrão, não tinha uma regra estabelecida, cada uma ia estar com uma ponta e aí a dança ia ser bem individual, bem livre, e que deu um final muito doido, assim, né? Que a gente nem esperava, porque... A gente não teve, a gente não teve a oportunidade de testar antes da apresentação mesmo como seria nem o rasgar dos papéis e nem a interação com as fitas, porque a gente não tinha
um espaço com muitas mulheres para poder fazer isso. Então a gente foi assim, na cara na coragem para ver o que ia rolar no dia do encontro. E foi muito forte, assim, na hora que a gente fez o rasgo dos papéis, na hora de entregar das fitas, as mulheres foram se juntando, assim, e todo mundo dançando, e a gente foi convidando as outras que não estavam nessa hora do rasgar, então a gente chamou uma quantidade muito boa de mulheres pra estar dançando com a gente no final da performance. E o final foi uma energia, assim, muito forte, que a gente, todas elas no final, tava todo mundo junta num bolinho, assim, e gritando, foi cantando. muito, nossa, foi melhor do que a gente poderia imaginar, assim. Foi Totalmente. E dava pra ver, assim, porque as mulheres, elas estavam tão felizes, assim, né, sorrindo espontaneamente. Quando eu vejo o vídeo, assim, também eu vejo eu e Luísa correndo, assim. A gente coisa também. que a gente não lembra, né, da hora, assim. Nossa, foi muito legal. A gente também ficou muito feliz e a gente recebeu vários feedbacks, né? Vários feedbacks bem depois, assim, a gente também tava bem em êxtase, bem feliz com o resultado. E eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, que era o importante, assim, né? A mensagem. Oiê, acabei de ouvir seu áudio. Ai, muito obrigada, de coração. E foi engraçado, né? Porque logo depois da apresentação eu só consegui, tipo, chorar horrores. E eu não tava conseguindo, tipo, entender direito tudo o que tinha acontecido, sabe? Mas eu tava muito emocionada. Tipo, no meio da coreografia, eu já tava chorando. E aí, quando vocês me puxaram, e aí, tipo, o coração tava, tipo, acelerando loucamente. E aí, eu olhei, assim, pro lado. Tava a Camis, né? A Camis da Dois Rumos. E a Camila, que deu a aula, do meu lado. E aí, eu vi, tipo, a Marta. Falei, porra, tipo, só mulher foda aqui. Caralho. Aí, tipo, depois veio a Fê, a Kelly. Eu falei, mano, só mulher foda. Aí eu me liguei que vocês estavam, tipo, o que tava escrito, né, nas folhas. E aí eu falei, puta que pariu, né? Que caralho. E, tipo, meu coração acelerando, assim. Eu tava muito, tipo, parecia que eu tava vibrando loucamente, sabe? E aí a gente rasgando o papel. Nossa, eu rasguei com tanto ódio aquele papel que eu acho que não dá nem pra descrever. E aí parecia que eu tava, tipo, sei lá, acho que se eu tivesse socando alguém, eu teria machucado muito essa pessoa. Então ainda bem que foi um papel. E aí, tipo, todas as mulheres depois dançando, pulando lindamente, sabe? Sem nada assim planejado, mas todo mundo, tipo, entregue aquele momento. Mexeu muito comigo. E aí a Juliana foi foda demais, porque ela pôs aquela música, que é uma música que eu amo, que é a música Oração, né? Ela colocou aquela música e aí aquela música parece que só foi tipo o botão para as lágrimas continuarem saindo, porque tinha, tipo, eu tava chorando, mas na hora que eu peguei a folha, o choro passou. Mas quando ela colocou a música, foi só, tipo, o botão pra continuar chorando, sabe? E aí eu encostei, e aí eu fui tentando enxergar o baile, tentando enxergar, tipo, tentando sentir também, né? A energia que tinha ficado no baile com vocês, com as mulheres, depois da roda, né, de conversa. E aí, nossa, eu comecei a chorar muito. E eu não me preocupei, sabe? Em, tipo, vou segurar. Eu falei, não, eu vou chorar, deixa eu chorar e depois eu tento entender o que tá acontecendo, mas eu tô sentindo isso e eu não vou guardar, eu tenho que pôr pra fora. E, e aí chorei, tipo, e aí no final da música eu tava um pouco mais calma, tava chorando ainda, mas aí, tipo, tava conseguindo já, tipo, cantar a música junto. E ainda eu fiquei sentada assim umas 2 ou 3 músicas depois dessa música. Aí eu, tipo, na hora que eu acalmei, eu falei, cacete, né? Que foda. Mas eu não tava conseguindo entender ainda tudo o que tinha acontecido. Aí eu fui, levantei, fui tomar uma água, né? Fui lavar o rosto, porque
E aí, tipo, fui respirar, assim, um pouco mais aliviada, sabe? Aí eu encontrei com você, né, um pouco depois. E, e foi louco, porque eu só consegui falar sobre esse momento no dia seguinte. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Após a nossa performance, né, e a nossa participação no congresso, a gente começou a trazer cada vez mais, né, a ter esse intuito mesmo de trazer as pesquisas que a gente foi fazendo, os estudos que a gente foi fazendo para as nossas práticas, de como fazer essa união, né, de trazer tudo que a gente viu e começar a desenvolver, né, e cada vez mais trazer reflexões para as nossas turmas, reflexões para os alunos, para as alunas, de uma certa forma manter esse processo contínuo, né? Manter os nossos estudos contínuos aqui em Belo Horizonte. Eles acontecendo e a gente sempre buscando coisas novas. E aí depois desse encontro a gente abriu a nossa prática, né? Foi. A gente fez um evento gratuito para divulgar mesmo, para difundir mesmo aqui em Belo Horizonte essas novas pesquisas, essas novas abordagens dentro da dança de salão. Então também foi uma ajuda, assim, todas as nossas aulas também são nesse estilo, nessa pegada. As pessoas acabam buscando a gente por causa desse processo contínuo mesmo que a gente foi trazendo para o nosso dia a dia mesmo, Sim. né? E aí até que a gente chega no nosso método, né? Que a gente começou a criar um nosso método de aula, de didática, do que a gente quer fazer dentro das nossas aulas, dentro de próximas performances e afins. De que nós não estamos mais limitadas, né, a um método ou a outro. A nossa dança não é mais só condição compartilhada, não é só condição mútua, é algo que a gente foi bebendo aí de várias fontes e chegamos na nossa proposta. Sim. Que está em construção. Então, o nosso método, a gente começou a pesquisar e entender que a gente não se encaixava nos moldes específicos dos nomes já dados, assim, né? Então, a gente já não era só condição compartilhada, não era só condição mútua. A gente também tem tentado não pensar só na palavra condução, né? Até para não focar num lugar único, né? Que ainda é visto dentro da dança. E aí a gente começou a entender o que o nosso corpo faz, fazer um estudo da nossa dança mesmo, né? Da nossa parceria bem dentro da dança, assim. A gente já passou por... Pensamos, assim, em alguns nomes, um deles foi relacionado à condução, como a Lu falou, mas a gente ainda está nesse processo de tirar, né, essa nomenclatura, mas a gente pensa muito numa dança, pensando no espaço, né, nessa conexão espacial, que é uma coisa muito forte na nossa dança, de não necessariamente a gente precisar de estar conectado com a outra pessoa fisicamente, né, mas que existem outras formas de conexão. Sim. E estamos trabalhando aí para isso. A gente queria agradecer ao encontro, né, a Dois Rumos, pela mais uma oportunidade, né, que como foi apresentar também a performance, a Dois Rumos foi um caminho pra gente, né, a abertura de caminhos para vários dos nossos estudos. Então a gente está muito feliz de estar aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado do nosso relato de experiência. E fiquem mais, porque tem muita coisa no encontro e vai ser ótimo. É isso, Luísa já falou tudo. Mas só agradecer mesmo, que tenhamos aí muito mais edições do encontro. E é isso, obrigada, gente. Beijo. Tchau. Agradecemos a apresentação de Cássia e Luísa e convido agora Camila Nantes, de Salvador, Bahia, que nos apresentará o seu relato de experiência artística da performance Ensaio para Saltar sobre o Baile, Como Eu Ocupo Esse Salão. Meu nome de registro
é Camila Russo Nantes. Antes de tudo, peço licença às minhas mais velhas e mais velhos, a Exu e a todos os orixás para ocupar esse espaço. Sou muitas coisas e também sou uma mulher, de pele clara, cabelos no plural com diferentes texturas de crespos cachos na cabeça. Sorriso de dentes tortos, lábios largos que esticam junto com meu nariz quando eu dou risada. Sem óculos, eu quase não vejo com os olhos. Sou nascida e criada no território Mato Grosso do Sul, um dos estados que mais mata mulher no Brasil. Terra regida pelo agronegócio e que também abriga a maior parte do Pantanal e é palco diário, como todo o Brasil, do genocídio da população indígena e negra do país. Aqui, a maior parte da população elegeu quem atualmente, em 2021, desgoverna o nosso país. Ao mesmo tempo, sou crescida no campo do teatro para a infância e juventude, que traz a brincatura como essência e matéria política e poética. Também sou umbandista e aprendiz da capoeira, filosofia de vida que me ensina a ginga da sobrevivência através da ancestralidade afro-brasileira. Quando eu tinha 13 anos, entrei na dança de salão. E a dança de salão entrou em mim. Eu larguei todo o resto e fui pro salão, porque eu acho que me realiza improvisar em par. E com 13 anos mesmo eu tava de bolsista, de parceira, de assistente, de auxiliar. De quinta a domingo eu ia pro pagode, pro forró, pro sertanejo, pro baile. Às vezes com a minha mãe e às vezes sem ela. Com 14 anos, eu fiz parte da criação de uma companhia que se propunha a estudar as possíveis relações entre dança de salão e dança contemporânea. Era a Cinese Companhia de Dança. Com 16 anos, eu me tornei professora do projeto de extensão de dança de salão do curso de Educação Física da UFMS. E bailarina do grupo Baila, que é um grupo coreográfico de dança de salão desse mesmo projeto. E eu fiquei lá até 2017, até que no ano seguinte eu me mudei para Salvador para começar a graduação em dança, na UFBA. Em todos esses espaços de dança de salão, eu fui atravessada pela violência do machismo, seja por cada relação com cada homem que eu vivenciei, ou por cada relação professor-aluna, professor-professora, intérprete-intérprete, mais velho, mais nova. Por cada dança que eu dancei com um homem, ou também por cada dança que foi interrompida, sexualizada ou competitiva que eu vivi com outras mulheres também. E nesse espaço eu sempre me perguntei que regra é essa, né? Por que tem essa regra da condução, de que é o homem que conduz, sendo que eu sempre conduzi. E sendo uma mulher que sempre conduziu, também sempre fui chamada de dama rebelde. E aí eu ficava pensando de onde que veio, né, essa regra da condução. Porque de onde que vem essa dança que eu danço? Porque se a gente vai ler no livro ou no texto acadêmico, pelo menos nos trabalhos mais antigos, nos trabalhos aos quais eu tinha acesso lá em 2014, sei lá, o texto vai dizer que veio da Europa, né? Que veio da corte europeia. Mas eu danço samba, eu danço forró, eu danço salsa, zouk, tango, kizomba. E quando eu paro para pensar, eu percebo que isso tudo é dança de orixá.
que isso tudo vem da dança de orixá, que isso tudo vem do axé, que isso tudo vem da cultura afrodiaspórica. E aí fica essa pergunta, né? Da onde que vem cada parte dessas estruturas que compõem o salão? E foi nesse fluxo que eu comecei, eu acredito que eu tenha começado esse ensaio para saltar sobre o baile. Que é um ensaio, talvez, para entender essa colonização desses corpos que dançam, que sempre dançaram juntos e que foram sequestrados e estuprados e assassinados e cuja história é diariamente apagada. E eu acho que a dança de salão, ela é sobre isso também. Ela é sobre isso. Então, ensaio para saltar sobre o baile é hoje um processo performático, é uma pesquisa cênica. E é sobre ela que eu vim falar aqui hoje, sobre essa pesquisa. Antes se chamava ensaio para falar sobre o que passa. Eu acho que porque era uma ânsia de grito, assim, uma ânsia de falar sobre essas experiências, né? Era uma ânsia de resgatar o meu direito de viver nesses espaços. Eu queria firmar a minha presença. E nessa tentativa de firmar a minha presença, essa performance se move pela pergunta: como eu ocupo esse salão? E se desdobra a partir de uma experiência das danças de salão vindas do corpo de uma mulher. E de uma mulher localizada em território brasileiro, trazendo essa relação com a ancestralidade afro-brasileira como um caminho de construção identitária e de pertencimento nesse salão, que é esse espaço estruturado por essas heranças também coloniais, patriarcais, racistas, cis-heteronormativas e classistas e todas essas violências que fazem parte dessa estrutura, né? Então, essa performance, ela se materializa no começo de 2020, com os primeiros escritos poéticos, os primeiros experimentos de movimento, as primeiras partilhas com o público. Mas eu entendo que essa pesquisa ela se inicia antes, justamente por ser uma pesquisa que fala da experiência, né? Que traz essa perspectiva de vida, de corpo vivo. E eu gosto de dizer que é sobre a perspectiva de movimento de uma mulher que existe e resiste nessa encruzilhada que é o salão. Então, sendo a dança de salão esse território de sambas, forrós, salsas, zoukes, tangos, quizombas e outras danças negras e indígenas em terras latino-americanas, né? Eu entendo principalmente como um conjunto de manifestações culturais afrodiaspóricas que acontecem nessa encruzilhada da colonização e que transitam entre a prática social das danças a dois, negras e originárias, e a reprodução desse sistema europeu, patriarcal, colonizador, que em geral organiza, né, as práticas no salão. Então, nesse sentido, eu acredito que a valorização dos conhecimentos afro-brasileiros, eles vêm nessa pesquisa como que para embebedar a dança de salão desses sentidos originários de partilha, de resistência, de expressividade do povo negro, do povo brasileiro. E então é a ginga, né? A ginga, ela entra essa pesquisa como uma sabedoria, assim, uma sabedoria que rege o jeito que esse corpo dá de ser, de estar, de agir no mundo.
de agir na relação com esse salão. Então, a ginga, ela traz esse movimento que precisa ser flexível, que precisa ser atento, que precisa ser de um jogo de sobrevivência, assim, entre defender e atacar, sempre com a guarda levantada, sabe? Na capoeira tem a guarda, que é esse movimento dos braços, que tá para proteger o nosso rosto, o nosso corpo, quando a gente tá cara a cara com a pessoa com quem a gente tá lutando. Então, tem essa guarda que tá levantada por causa desse espaço que violenta esses corpos dissidentes, que apaga e deslegitima as histórias das mulheres que estão nesses espaços. Então, é meio que nesse fluxo que se constrói a corporeidade dessa dança. E tem uma coisa que o Luiz Rufino traz em Pedagogia das Encruzilhadas, que é um livro que tem me acompanhado nessa pesquisa também. Ele fala que diante dessas demandas se joga o jogo, porque a gente se sabe ser produzida como desvio da norma. Então ele diz que a ginga das ações, ela é uma tecnologia que lança esse movimento para além das frestas que são permitidas para esses corpos. Então, é através do mover desse corpo que se enlarguecem essas frestas. E aí eu vou fazer uma conexão entre a Paola Silveira Vasconcelos, que é uma pesquisadora da dança de salão também, incrível, que ela fala sobre fraturar a estrutura da dama para se lançar em lugares inimagináveis. E aí eu acho que é sobre isso, assim, romper a fresta, sabe? É sobre isso a performance, a performatividade desse corpo que pensa como eu ocupo esse salão e como eu modifico e transformo e rompo esses espaços pré-definidos. E pensando nisso, nesses estados inimagináveis também, eu investigo nessa performance a partir principalmente de uma imagem disparadora, que é uma mulher de cabeça para baixo plantando bananeira, sabe, invertida, com a cabeça no chão. E essa mulher tá vestindo uma saia que, por estar de cabeça para baixo, por estar invertida, essa saia cobre o rosto dessa mulher, enquanto estão expostas a pelvis, a perna, o sexo, né? E os pés, que estão no alto, em cima de tudo, e nesses pés tem uma sandália de dança de salão. E eu acho que a partir dessa inversão física desse corpo de mulher, é possível explicitar, né, as hierarquias por causa de estar explícito o que devia estar coberto, que é o sexo. E evidenciando essas posições hierárquicas, a saia cobre o rosto dessa mulher, enquanto a sandália está acima de tudo mesmo. E essa pesquisa, ela se iniciou, como eu falei, antes da pandemia, né? Mas ela se atualizou em um momento de isolamento social. Então, quando eu entrei em isolamento, foi quando eu iniciei de fato uma pesquisa que envolvia vídeo, imagem e foto.
porque ela acontece inteira ao vivo pela primeira vez, inclusive, a convite da Dois Rumos para ocupar um baile online que aconteceu através da plataforma Zoom, né, que é uma plataforma de videoconferência online. E a partir desse convite da Dois Rumos é que eu comecei a realmente pensar como seria essa performance online. Então eu convidei o José Jara, que é um amigo de infância, a gente é amigo há 10 anos, e a gente se conheceu fazendo arte quando criança, e fez arte juntos a vida inteira, e atualmente a gente mora junto em Salvador. E aí ele entrou nessa pesquisa para pensar junto a operação das câmeras e a construção dessas imagens. E foi aí que a gente pensou em utilizar 3 câmeras simultâneas para trazer essas diferentes perspectivas da cena. Então a gente joga com a noção da encruzilhada mesmo, para pensar a relação entre essas câmeras, que mostram o contexto da casa, o contexto do que está em volta da casa, transitando assim no detalhe das cenas para construir essas imagens. E a gente pensa, a gente entende que a mulher nessa cena, ela é o centro dessa encruzilhada, ela é o corpo onde se cruza tudo isso, todos esses pontos de vista, né? E eu e o Zé, a gente, como eu falei, a gente é nascida e criada no Mato Grosso do Sul, que é um estado que abriga 65% do território pantaneiro, né? E em 2020, quando a gente estava no meio dessa pesquisa, foi um momento em que as queimadas estavam mais fortes, assim, e foi bem no momento que a gente entendeu que 30% de todo o território do Pantanal tinha sido devastado pelas queimadas. E eu lembro que nessa época a gente dormia e acordava com a imagem da nossa casa pegando fogo. Eu lembro que eu sonhava com isso, assim, eu tinha esse sonho, esse pesadelo, né? E com isso, de estar fazendo essa pesquisa nesse momento, nesse contexto, imediatamente veio a imagem do salão pegando fogo. Porque, para mim, pensar o salão hoje é pensar um salão que existe em contexto de queimada, em contexto de etnocídio, de ecocídio, de genocídio. Então, sendo uma pessoa que sempre fez dança de salão nesse território pantaneiro, no Cerrado do centro-oeste do Brasil, que é essa terra do agronegócio, que dança de salão é essa que se produz aqui, se não uma dança de salão que é sobre isso também? E nisso a imagem do fogo trouxe também a imagem da água, que chegou como um rio inventado, trazendo a possibilidade de banhar o ori, que é a cabeça, e os pés, e a sandália, e esse corpo assim que mergulha como quem pode adentrar um portal pro delírio, pro poético. E eu acho que esse portal pro delírio poético, ele vem como fuga do patriarcal. Eu tenho uma amiga artista também que chama Thaís dos Reis, e ela fala sobre a improvisação como um caminho de delírio para uma fuga do patriarcal. E eu gosto muito quando ela traz isso. E acho que essa fuga, ela vem como uma ferramenta de cura mesmo, de geração de vida, como fuga do patriarcal e acesso ao matriarcal. E é aí que eu me conecto com as Iabás, por exemplo. E assim,
a água ela chega como uma reinvenção desses caminhos que foram colocados como únicos, como dados. E sobre o percurso poético da obra, ele foi organizado a partir da produção de uma coisa que eu chamo de manual de pistas para roteiro, onde eu tracei uma rotina da performance, que é como se fosse um trajeto assim, delimitado por ações que ritualizavam e conduziam a improvisação de movimento e de imagem. Então essa dança ela acontece a partir da improvisação, na exploração das ações, dessas ações delimitadas com o espaço. Com o espaço, com a sandália, com o fogo, com a água. E o movimento ele transita assim entre as movimentações da capoeira e da dança de salão. E joga com o trânsito entre a guarda, que é essa posição das mãos, e o abraço da dança de salão, né? Que é esse abraço tradicional que a gente conhece. Então, se joga com a guarda e o abraço. Eu acho que o processo de criação dessa performance, ele se lança como uma tentativa de transgredir, talvez, essa norma colonial imposta, sabe? Na tentativa de ocupar outros espaço-tempos das memórias, da virtualidade, num fluxo de ginga, de improviso, na invenção de mandingas para transcriar futuros possíveis e permanecer viva. Eu sempre falo isso, assim, que é uma invenção de mandinga para transcriar futuros possíveis e permanecer viva. E essa pesquisa, ela se trata de um trabalho independente, né? Feito sem nenhum apoio financeiro e criado por uma mulher, por uma pequena rede de parceria. E é um trabalho em processo. É uma pesquisa que está vivendo um caminho, né? Está falando sobre ela, que agora está criando um caminho para isso. E eu acho que ensaio porque é ainda uma tentativa de comunicar, considerando esse silenciamento, né, dos nossos corpos dentro desses espaços. Então eu ensaio porque eu me sinto uma faísca, e uma faísca de um experimento para incêndio, mas de um incêndio que é um incêndio que quer tirar o incêndio desse corpo que está morrendo e colocar num outro lugar, que é ver esse salão pegando fogo mesmo, no sentido de derrubar tudo, assim, para poder derrubar o concreto dele, na verdade, e ver a vegetação verde e fresca nascer, onde antes só tinha morte, sabe? E então eu acho que essa pesquisa ela vem com uma própria mandinga geradora de vida, assim. Vem na criação da imagem, movimentando a ação, firmando e registrando no tempo uma perspectiva de mulher desse salão, uma perspectiva mulheril, como quem risca o chão com pemba, firmando o ofá de Oxóssi como guia da minha presença que ginga nesse baile. Então, eu acho que para finalizar, essa ginga, ela invoca a presença das iabás como um firmamento desse corpo de mulher e da sua potência transformadora nesse espaço.
Agradecemos a apresentação de Camila e convido agora para finalizar essa mesa Carlos Henrique Araújo, de São Paulo, capital, com seu relato de experiência pedagógica intitulado Grupo de Estudos, Raça, Dança de Salão e Intersecções. Meu nome é Carlos Henrique Araújo, eu sou um artista negro, estou vestindo uma camiseta amarela com alguns elementos no meu corpo, tenho 2 colares pretos, um brinco preto em uma das orelhas, um outro de búzios, tenho uma maquiagem preta e dourada, visto um turbante azul e estou usando uma máscara. Mais uma vez, meu nome é Carlos Henrique Araújo, eu sou um artista negro. Atualmente eu faço parte da Dois Rumos, companhia de dança. Eu também estou cursando fisioterapia na Universidade de São Paulo. E eu venho aqui trazer um pouco do meu relato, falar um pouco sobre como foi um processo pedagógico dentro da dança de salão. Ao meu fundo é possível ver uma parede branca e eu estou centralizado. Minha história na dança de salão começa a partir de uma lesão que eu tive. Então, eu busco a dança de salão como uma forma de trazer uma outra referência de corpo, né? Eu que era atleta até então e que fazia muita coisa, né? E devido a essa lesão teria que parar de fazer tudo isso. E aí eu descubro a dança de salão como um meio de trazer movimento mais uma vez para a minha vida, movimento mais uma vez para o meu corpo. E aí na dança de salão eu descobri essa possibilidade de me manter saudável, de me manter movimentado, né? Com o tempo eu fui buscando outras referências de dança, não só a dança de salão, mas eu busquei referências das danças clássicas, das danças modernas, e aí eu me deparo com a ETEC de Artes, que foi um ambiente onde eu fui buscar conhecimento, onde eu fui buscar um pouco de um respaldo teórico para o que eu estava fazendo dentro da dança. E aí lá eu conheci a Fernanda. E aí se vocês verem essa primeira foto, onde eu tô de frente no escuro, a Fernanda tá de costas, e aí isso representa a minha história na dança de salão e também a minha história frente a Dois Rumos Companhia de Dança, né? Eu acho que essa foto representa porque eu ainda tô no breu, assim, no escuro, a iluminação não consegue tocar o rosto. E essa é a sensação que eu tinha na dança de salão antes de conhecer a Fê, né? E aí, conforme eu fui conhecendo a Fê, eu sinto que meu rosto vai se iluminando, que ele vai ganhando algumas cores, que ele vai ganhando algumas referências, que eu vou me encontrando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto negro, enquanto gay, enquanto vários elementos que hoje compõem a pessoa que eu sou. E a partir desse encontro a gente começa a pensar e idealizar a dança de salão a partir de moldes que não seguiam os moldes tradicionais. E aí com isso a gente se depara com uma nova forma de pensar e pesquisar e construir a dança de salão. Então surge Dois Rumos, que é a segunda foto que eu apresento para vocês. E nessa segunda foto aparecem muitas pessoas, não se vê o rosto dessas pessoas claramente, exatamente como eu sinto que é a Dois Rumos, assim, somos muitos, estamos todos tão bem articulados e tão bem integrados que muitas vezes você não consegue entender onde terminar um para começar o outro. E eu sinto que essa é a ideia da Dois Rumos, né? Um dos meus outros trabalhos atuais é o Danças Afroatlânticas,
que lá eu pesquiso e produzo a dança a partir de um resgate histórico de o que é uma dança negra, o que é uma dança de salão que tenha heranças negras e que não negue essas heranças, né? Que é a terceira foto que eu apresento para vocês, que é um recorte, é um frame do vídeo dança que a gente produziu dentro desse projeto, que vem para poder resumir toda a pesquisa que a gente estava produzindo naquele momento. Não só resumir, mas também para exemplificar, né? Para a gente materializar tudo aquilo que a gente estava pensando, que a gente estava produzindo. Então, essa terceira foto, né, que me é muito cara, vem de encontro a esse momento. Por que eu falo um pouco da minha história? Porque eu acho que a minha história, assim como a história de muitos outros pesquisadores negros, negras, negres, dentro da dança de salão, assim como a história de mulheres, vem sendo apagada e vem sendo escondida atrás de outros tantos nomes, né? De homens, muitas vezes brancos, héteros. E eu conto a minha história para registrar aqui que eu, enquanto produtor dessa dança de salão, estou pesquisando, eu sou uma pessoa que está a essa frente de resistência, né? Para poder trazer essa nossa história e fazer esse registro, né? Outro motivo para eu abordar a minha história aqui é porque dentro desse projeto artístico e pedagógico que eu venho falar para vocês aqui, eu abordo história dentro da dança de salão, né? Quais são as outras perspectivas que a gente deixou de abordar em algum momento e que a gente precisa abordar dentro da dança de salão. Então esse projeto que chama Raça, Dança de Salão e Intersecções vem para a gente poder incitar dentro das pessoas que estão acompanhando esse projeto questionamentos que vão fundamentar as suas pesquisas, que vão reforçar alguns elementos que eles têm que talvez se atentar, né? E o porquê abordar isso, né? Eu digo que a gente precisa lembrar de quem são os nossos, né? E não só lembrar de quem são os nossos, mas saber que a gente precisa dar voz, não dar voz, mas que a gente precisa fazer com que a voz deles ganhe amplificações. Então, esse projeto vem de encontro a isso, né? De encontro a gente conseguir elaborar de alguma forma caminhos possíveis para a gente não esconder pessoas ao longo da nossa história. E durante o processo, né, de preparação desse grupo de estudos, eu me deparei muitas vezes com como construir e como elaborar uma questão que para mim é muito interna ainda, né? Eu me entendo negro há muito pouco tempo, eu me entendo gay há muito pouco tempo, e vivenciar isso dentro desse ambiente que é tão machista, que é tão misógino, que é tão homofóbico, faz com que a gente retarde um pouco esse nosso processo de descobrimento, esse nosso processo de elaboração. Então, eu sinto que esse processo foi um processo para mim também. Então é me deparar com músicas que me são muito caras, é me deparar com vídeos que me são muito caros e trazer isso como uma nova proposta de pensar e elaborar a dança de salão. Não só nos moldes que a gente já estava acostumado, né? Então a gente não olhava só para recortes de revista, não olhava só para jornais, a gente não olhava só para livros que estão sendo produzidos sobre a história da dança de salão, mas a gente também está olhando para músicas, a gente está olhando para produções independentes, a gente está olhando para outros tantos elementos que compõem o que é essa dança popular, né? Entendendo que essa dança de salão também é popular, ela também se constrói à margem, né? E aí a gente, na busca de entender e abordar essa construção que é feita à margem, a gente traz essas outras referências, né? Então a gente passou por abordar cordéis, a gente abordou alguns
vídeos de poesia, de slam, a gente abordou algumas músicas dentro desses processos. E falando um pouco sobre como foi cada um, no primeiro a gente aborda especificamente o lugar de fala, né? Esse termo que é também descrito pela Djamila Ribeiro, mas que está dentro do movimento negro há muito tempo, né? Da gente entender de que lugar aquela pessoa está falando, né? Então eu, enquanto homem, negro, gay, da dança de salão, estou falando de um lugar, de uma perspectiva. Mas e você que está aí do outro lado da tela? De que perspectiva você está falando? A partir de que ponto você parte para poder falar? Esses eram alguns dos questionamentos que levavam a gente a conduzir conversas, diálogos, muitas vezes experimentações corporais, para a gente ir elaborando aos poucos o que era isso, né? O que é essa dança de salão e de que ponto a gente está falando dessa dança de salão. E no segundo momento a gente vai falar um pouco sobre uma outra história da dança de salão, que é uma história que não foi contada, né? Porque o que é contado pra gente é que a dança de salão nasce com os balés de corte e aí ela vai se desenvolvendo através do contato com outras culturas, com outros elementos. Mas esquecem de contar que até mesmo os balés de corte nascem da dança de salão, que nasce no povo e que chega até os grandes castelos, né? Como uma apropriação que a nobreza faz de elementos e referências que estavam muito dentro do povo, né? Que estavam ali circulando na população. É com isso que a gente vai elaborando essas questões dentro da dança de salão, que a gente vai percebendo que muitas vezes a história que nos é contada é uma história da parte de quem detinha os registros escritos da época, né? Então, muitas vezes estava falando sobre a nobreza porque era a nobreza que conseguia fazer esse registro, né? E aí a gente busca outras formas de abordar essa construção histórica da dança de salão, para a gente poder dizer dessas outras pessoas que não foram contempladas nessa história única, né? E tomando cuidado sempre com a gente elaborar, né? Isso que é uma história única da dança de salão. E não só da dança de salão, mas a história da dança como um todo, né? E aí nesse segundo momento a gente elabora uma outra história da dança, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre dança popular, a gente vai falar um pouquinho até mesmo sobre dança de salão, mas sempre com esse recorte de questionar o que é essa história única. No primeiro encontro a gente apresenta essa história única, né, que é vendida pra gente, como que ela se desenvolve, como que a gente passa da história das danças clássicas para a moderna, para o contemporâneo, como que a gente chega no pós-moderno, né, na contemporaneidade. E aí, em segundo momento, a gente critica tudo isso, a gente fala, e cadê o resto, sabe? Cadê nós mesmos que somos as pessoas que estão produzindo à margem, né? E a gente, enquanto dá dois rumos, eu acredito que a gente produz bastante à margem de uma lógica, né? De uma lógica mercadológica, muitas vezes, de uma lógica de produção exacerbada dessa dança de salão. E aí essa era a proposta, da gente questionar tudo isso e produzir a partir disso, né? E por que a gente ainda fala sobre isso? A gente já está em 2021, as produções artísticas já têm todo esse respaldo, né? A gente já está discutindo negritude há muito tempo, a gente já está discutindo gênero, sexualidade há muito tempo. Por que a gente ainda aborda isso? Porque a gente ainda tem pesquisas contundentes, pesquisas muito bem elaboradas, até mesmo dentro das pessoas que circulam dentro desse espaço e dessa perspectiva contemporânea, reproduzindo esse tipo de história, reproduzindo esse tipo de fala. E aí a gente precisa repensar isso e buscar, porque é uma busca de todo mundo, não é uma busca que é só minha, não é uma busca que é só sua, é uma busca que é de todo mundo e deve ser de todo mundo. Todo mundo deve elaborar essa busca. Acho importante também trazer um relato das pessoas de como elas percebem isso que a gente abordou, né? Essa dança que a gente retratou, essa nova perspectiva, né? Uma das atividades que a gente fez foi uma escrita contínua sobre a nossa vida, né? Dentro do módulo de lugar de fala.
E a gente escreveu, se eu não me engano, durante 5 minutos, continuamente, né, quase sem tirar a caneta do papel, e a gente ia escrevendo como que era a nossa vida, o que a gente lembrava dos nossos antepassados, o que a gente lembrava da nossa história, quem era a nossa mãe, quem era o nosso pai, quem eram essas pessoas que compunham um lugar de ancestralidade pra gente. E aí a gente escreve bastante, e aí em um segundo momento eu questiono as pessoas, faço algumas perguntas, e dependendo da pergunta, elas circulavam uma palavra ou elas riscavam uma palavra. E aí muitas pessoas que se encontram, né, em lugares de minorias perceberam que as suas histórias não podiam ser contadas pela quantidade de palavras que haviam sido riscadas, né? Muitas vezes sobrava uma palavra ou sobrava riscos para aquela dinâmica, né? Não sobravam nos palavras, não sobravam nos histórias. E outras pessoas que ocupavam lugares de privilégio, né? Que tinham elementos que tornavam essas pessoas privilegiadas em relação a outras pessoas, tinham histórias longuíssimas para contar, né? Porque acessaram espaços que muitas vezes foram negados a outras pessoas. E eu trago essa como uma das atividades mais marcantes, porque é o momento em que a gente se depara frente ao que somos, né? E ao que somos não só perante a nós, né? Como elaboramos que somos, mas como elaboram que somos, como nos contam que sou, né? Como contam para mim que eu sou um homem negro, como contam para mim que eu sou um homem que tem traços, jeitos e gestos afeminados. Como me contam essa história, né? A partir de que momento eu consigo elaborar a mim mesmo, né? E do segundo módulo eu trago um exercício que foi muito gostoso, assim, e muito... uma discussão, na verdade, que foi muito revigorante para mim, que foi uma discussão sobre o funk carioca e o como a gente percebe um processo histórico se repetindo, né? Onde uma expressão que vem do popular, que vem da periferia, que vem da negritude, é tratada em relação a outras tantas manifestações artísticas que são tidas como elitizadas, por exemplo. Então, fazendo uma relação entre o funk carioca e o balé. Como que a gente faz essa relação? Como que os dois são enxergados, né? Uma dança que é branca, que é totalmente estética, né? Que é limpa. O que isso vai ter de estigma? O que isso vai carregar de estigma em relação a uma dança que está dentro da periferia, que está dentro da população preta, né? Periférica? O que essas duas danças podem dizer muito sobre como a gente aborda questões sobre negritude, sobre classe, sobre gênero, sobre sexualidade. E aí essa discussão foi uma discussão que foi sendo muito calorosa, assim, porque eu tinha preparado toda uma discussão para esse encontro e aí, em determinado momento eu não consigo abordar de fato essa discussão como eu havia preparado, porque ela tomou proporções outras, assim. As pessoas se percebem muitas vezes julgando essa dança ou percebem-se sendo julgadas por dançarem essa dança e é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês como esse nosso relato de experiência. E ao final de tudo isso, as pessoas se deparam com um ambiente de não ter, assim, de uma escassez de informação, de uma escassez de elementos para poder conseguir elaborar. Mas eu sinto que a gente sai também munido de muitos caminhos possíveis, de para onde eu posso olhar, por onde eu posso pesquisar, para que lugares eu posso olhar, para que lugares eu posso trazer referências, né? E aí é por isso que a gente consegue falar um pouco de uma outra dança de salão. Falar um pouco de um outro espaço que a dança de salão pode ocupar, que não esse espaço que estava dado pra gente e agora a gente quer modificar. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer mais uma vez que eu sou o Carlos Henrique Araújo, artista, negro, periférico, viado, que está pensando e repensando a dança de salão a partir de moldes não tradicionais,
que produz a dança de salão a partir de um lugar de não dança de salão também. E eu gostaria de dizer também que ao longo do processo desse vídeo, ao longo da minha fala, eu fui retirando tudo aquilo que adornava o meu corpo. Então a maquiagem eu retirei, eu desfiz o meu turbante, soltei os meus cabelos, que por sinal são dreads, que chegam até um pouco mais que a altura do ombro. Tirei os meus colares, os meus brincos, para que essa fala seja uma fala direta, para que eu retire tudo aquilo de elemento supérfluo, para que essa conversa seja uma conversa singela, simples e direta. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa e até uma próxima. Agradecemos a apresentação de Carlos e aproveito para convidar vocês que estiveram conosco até esse momento para participarem de uma roda de conversa com todos os artistas dessa mesa, mediados por Camila Vitorin. Essa roda de conversa acontecerá pelo Zoom e o link para a sala você encontra aqui na descrição do vídeo. Caso queira, você também pode assisti-la aqui pelo nosso canal do YouTube. Lembrando que todas as nossas atividades estão sendo transmitidas pelo canal do YouTube e ficarão disponíveis por tempo indeterminado. Aproveite e volte sempre. Um grande beijo e até lá!